A encomenda do além. Era quaresma no pequeno vilarejo de São Cipriano, no interior de Minas Gerais. O sol já se punha, tingindo o céu de tons alaranjados, e o carteiro Antônio, um homem de meia idade, cansado após um longo dia de trabalho, arrumava as últimas encomendas na agência postal. A rotina era sempre a mesma: cartas, pacotes, boletos. Nada que chamasse atenção. Até que ele viu, no canto da sala, em cima de uma mesa de madeira já desgastada pelo tempo, havia um pacote que ele não lembrava de ter colocado ali. Era um embrulho simples, amarrado com barbante, mas havia algo estranho nele. A superfície do papel estava úmida, como se tivesse sido molhada, e um cheiro forte de terra úmida impregnava o ar. Antônio hesitou antes de tocar no pacote. Ele não estava acostumado a receber encomendas tão tarde, e muito menos embrulhadas de forma tão rudimentar. Com cuidado, ele virou o pacote e leu o endereço escrito à mão, com uma letra trêmula e desbotada. Dona Maria das Dores, Rua do Rosário, 47. O endereço era familiar. A Rua do Rosário ficava a poucos quarteirões dali, mas Antônio sabia que a casa de número 47 estava abandonada há anos. Dona Maria, uma senhora conhecida por sua devoção religiosa, havia morrido há mais de 2 décadas. Ele olhou novamente para o pacote. A umidade parecia aumentar e o cheiro de terra ficava mais intenso. Antônio sentiu um peso no peito, mas decidiu ignorar o desconforto. Deve ser algum engano, pensou, enquanto colocava o pacote na sacola de entregas. Na manhã seguinte, Antônio seguiu para a Rua do Rosário. O vilarejo estava quieto, como sempre durante a quaresma. As ruas de terra batida estavam vazias, e o único som era o canto distante de um galo. Quando chegou à casa número 47, parou diante do portão enferrujado. A casa, outrora bem cuidada, agora estava em ruínas. O telhado desabava, as janelas estavam quebradas e o mato alto tomava conta do jardim. Antônio hesitou novamente. Quem mandaria algo para cá? Pensou. Mas, como funcionário público, ele tinha uma obrigação a cumprir. Empurrou o portão, que rangiu alto, e caminhou até a porta da frente. Bateu 3 vezes, mais por hábito do que por esperar uma resposta. Para sua surpresa, a porta se abriu lentamente, rangendo nos dobradiças enferrujadas. Dentro, a casa estava escura e fria, mas ele podia jurar que ouviu um sussurro vindo do fundo. Entrega, parecia dizer uma voz baixa e rouca. Antônio deixou o pacote no chão, no vão da porta, e recuou rapidamente. Antes de se virar para ir embora, porém, ele olhou para trás. O pacote não estava mais lá. Antônio não conseguiu dormir naquela noite. A imagem do pacote desaparecendo na casa abandonada não saía de sua mente. Ele tentou racionalizar. Talvez o vento tivesse levado o embrulho, ou talvez ele estivesse tão cansado que imaginou coisas. Mas o cheiro de terra úmida ainda parecia impregnado em suas roupas, e o sussurro que ouvira ecoava em seus ouvidos. No dia seguinte, ele decidiu investigar. Antes de começar sua rota de entregas, foi até o cartório do vilarejo, um pequeno prédio de paredes descascadas, onde o velho seu Geraldo guardava os registros da cidade há mais de 40 anos. Seu Geraldo, o senhor se lembra de Dona Maria das Dores? Ela morava na Rua do Rosário, número 47. Perguntou Antônio, tentando parecer casual. O velho cartorário franziu a testa, ajustou os óculos e olhou para Antônio com uma expressão séria. Dona Maria? Claro que me lembro. Era uma mulher muito religiosa, mas... Ele fez uma pausa, como se hesitasse em continuar. Mas ela morreu de forma trágica. Foi durante a quaresma, há mais de 20 anos. Antônio sentiu um frio na nuca. O que aconteceu com ela? Seu Geraldo baixou a voz, como se temesse ser ouvido.
Dona Maria era muito devota. Durante a quaresma, ela fazia penitências severas. Reza, jejum, até mesmo flagelação. Mas algo deu errado. Dizem que, na Sexta-feira Santa, ela foi encontrada morta na igreja. O corpo dela estava envolto em uma mortalha, como se tivesse sido preparado para o enterro, mas o caixão nunca foi fechado. Antônio engoliu seco. E o que isso tem a ver com a casa dela? Seu Geraldo olhou para ele por um momento, como se medindo suas palavras. Depois que ela morreu, coisas estranhas começaram a acontecer naquela casa. Luzes acesas à noite, vozes, objetos que desapareciam. Ninguém conseguiu morar lá desde então. E durante a quaresma, dizem que ela volta. Antônio agradeceu a informação e saiu do cartório com a mente a mil. Ele não sabia no que acreditava, mas uma coisa era certa. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Naquela tarde, ele voltou à Rua do Rosário. Desta vez não estava sozinho. Levou consigo o padre Elias, um homem cético, mas que conhecia bem as histórias do vilarejo. Juntos, entraram na casa abandonada. O interior estava ainda mais sombrio do que Antônio lembrava. O chão de madeira rangia sob seus pés, e o ar era pesado, como se a casa respirasse. No canto da sala, ele viu algo que o fez parar de repente. Era o pacote. Ainda embrulhado no mesmo papel úmido, ele estava intacto, como se nunca tivesse sido tocado. Ao lado dele havia uma vela acesa, embora não houvesse ninguém na casa. Padre Elias olhou para Antônio, sua expressão cética agora substituída por preocupação. Isso não é normal, disse ele, em voz baixa. Antônio se aproximou do pacote e, com mãos trêmulas, começou a desamarrando o barbante. O cheiro de terra úmida era quase insuportável agora. Quando finalmente abriu o embrulho, o que viu o fez recuar em choque. Dentro do pacote estava uma mortalha manchada de sangue, e dentro dela uma pequena cruz de madeira quebrada ao meio. Antônio olhou para o padre, que agora estava pálido. O que isso significa? Antes que o padre pudesse responder, uma voz baixa e rouca ecoou pela casa, vinda do fundo do corredor. A penitência nunca termina. Antônio e o padre Elias ficaram parados, imóveis, enquanto a voz ecoava pela casa. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que o som em si. A vela no chão tremeluzia, projetando sombras que pareciam dançar nas paredes descascadas. "Precisamos sair daqui", disse o padre, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz era firme, mas Antônio notou um tremor nas mãos dele. Antônio concordou em silêncio. Ele pegou a mortalha e a cruz quebrada, colocando-as de volta no pacote. Algo dentro dele dizia que aqueles objetos não deveriam ficar ali. Enquanto se viravam para sair, porém, a porta da frente se fechou com um estrondo, fazendo ambos saltarem. O ar na casa ficou ainda mais pesado e o cheiro de terra úmida se intensificou. Antônio correu até a porta e tentou abri-la, mas ela não se moveu. Era como se algo ou alguém estivesse segurando-a por fora. "Padre, o que está acontecendo?" perguntou Antônio, sua voz falhando. O padre Elias olhou ao redor, sua expressão agora de puro temor. Dona Maria, ela não descansou. Algo a mantém aqui. Algo relacionado à penitência dela. Antônio lembrou-se do que seu Geraldo dissera. Dona Maria morrera durante a quaresma, envolta em uma mortalha, mas seu caixão nunca fora fechado. A penitência dela nunca terminara. De repente, as velas na casa começaram a se acender, uma por uma, iluminando o corredor que levava ao quarto de Dona Maria. A voz voltou a ecoar, mais clara desta vez. A penitência nunca termina. Antônio e o padre Elias trocaram um olhar. Sabiam que não tinham escolha a não ser seguir em direção ao quarto. Cada passo era uma luta, como se o ar estivesse se tornando mais denso. Quando finalmente chegaram ao quarto, a porta estava entreaberta.
Dentro, o quarto estava intacto, como se o tempo não o tivesse tocado. A cama estava feita, e um crucifixo pendurado na parede parecia observar tudo com olhos severos. No centro do quarto havia uma cadeira de madeira, e sobre ela uma pilha de cartas amarradas com barbante. Antônio reconheceu o barbante. Era o mesmo que amarrava o pacote. Ele se aproximou da cadeira e pegou as cartas. Elas estavam endereçadas a Dona Maria, mas os remetentes eram nomes que ele não reconhecia. Ao abrir a primeira, leu: Dona Maria, sua penitência não foi suficiente. O perdão não foi concedido. Continue. As outras cartas diziam coisas semelhantes, todas escritas em uma letra trêmula e desbotada. Era como se Dona Maria tivesse recebido ordens do além para continuar sua penitência, mesmo após a morte. O padre Elias olhou para Antônio, sua expressão agora de compreensão. Ela está presa aqui. Alguém ou algo a condenou a uma penitência eterna. E essas cartas são a prova. Antônio sentiu um peso imenso no peito. O que podemos fazer? O padre hesitou, mas então disse: precisamos quebrar o ciclo. Precisamos enterrar a mortalha e a cruz, mas desta vez com as bênçãos da igreja. Talvez assim ela encontre paz. Antônio concordou. Juntos, eles saíram da casa, desta vez sem dificuldade. A porta se abriu sozinha, como se Dona Maria permitisse que levassem o que precisavam. Na manhã seguinte, Padre Elias realizou um pequeno ritual no cemitério do vilarejo. A mortalha e a cruz quebrada foram enterradas em uma cova próxima à de Dona Maria. Antônio assistiu em silêncio, esperando que, finalmente, ela pudesse descansar. Mas, ao voltar para casa naquela noite, Antônio encontrou algo em sua porta. Era outro pacote, embrulhado no mesmo papel úmido, com o mesmo cheiro de terra. Desta vez, o endereço era o seu. Antônio, Rua do Rosário, 47.